Os 7 selos. Apocalipse, capítulo 6, versículos 1 a 17. E olhei quando o cordeiro abriu um dos selos, e ouvi um dos 4 animais, do grande arcano, dizendo com voz de trovão: Vem e vê. E olhei, eis aqui um cavalo branco, a raça branca. E o que estava sentado em cima dele tinha um arco, e lhe foi dada uma coroa, e saiu vitorioso para que também vencesse. A raça branca venceu o Japão e tem muitas ilustrações contra o Japão. E quando ele abriu o segundo selo, ouvi o segundo animal, do grande arcano, que dizia: Vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, a raça vermelha, Atlante, da qual descendem os peles vermelhas dos Estados Unidos da América do Norte. E ao que estava sentado sobre ele, o Tio Sam, foi dado o poder de tirar a paz da terra para que se matem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Atualmente, o cavalo vermelho declina hirsuta, alvorotada, de cascos prateados, come tranquilo nos estábulos de Álgias. O brioso corcel pele vermelha, ágil e ligeiro, recorda-nos a guerreira raça Atlante, cujos últimos rebentos, nobres e fortes, foram destruídos pelos Yankees. Os ruivos cidadãos dos Estados Unidos da América do Norte levam em suas veias o sangue vermelho dos velhos guerreiros, cujo tronco real nasceu no continente Atlante. Por este ano de 1958, século XX, o cavalo vermelho come tranquilo e os cidadãos dos Estados Unidos preparam-se para a guerra atômica. Breve estalará a tempestade nos Estados Unidos. O furacão uivará horrivelmente nos Estados Unidos. O céu encher-se-á de negras nuvens e haverá muitos lamentos, lágrimas e muita aflição. E quando ele abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro animal, do grande arcano, que dizia: Vem e vê. E olhei, e eis aqui um cavalo negro, a raça negra e toda a raça morena, como hindus, africanos, etc. Este cavalo representa também o trabalho honrado. E o que estava sentado em cima dele? A raça negra ou morena, árabes, hindus, etc. Tinha um peso em sua mão, a escravidão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: 2 libras de trigo por 1 denário, e 6 libras de cevada por 1 denário. E não faças dano ao vinho, nem ao azeite. Eis aqui o trabalho, a dura luta pelo pão de cada dia. Os iniciados querem paz e dizem: Não causes dano ao vinho sagrado, nem ao azeite de ouro puro, que alimenta o fogo do candelabro. Trabalhem em paz, lutem pela paz. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Cuidem do vinho e do azeite para que vossa alma possa desposar o cordeiro. Porém, os moradores da terra só querem guerra. E quando ele abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal, do grande arcano, que dizia: Vem e vê. Olhei, e eis aqui um cavalo amarelo, a raça amarela, e o que estava sentado sobre ele, o chinês. Tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e lhe foi dado potestade sobre a 4ª parte da terra, para matar com espada, com fome, com mortandade, com as bestas humanas da terra. A guerra entre o leste e o oeste será horrível, e a China matará a milhões de seres humanos. O perigo chinês é aterrador. O cavalo chinês arrasta atrás de si o inferno e a morte. Jamais haverá um perigo mais terrível. O exército chinês
terrivelmente poderoso, está armado com toda classe de armas mortíferas. Os tempos do fim já chegaram, e a guerra entre o leste e o oeste é inevitável. Relincha o cavalo amarelo, ágil e cheio de grande ira, arrastando atrás de si o inferno e a morte. E quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que haviam sido mortos pela palavra de Deus e pelo testemunho que eles tinham. E clamavam com alta voz, dizendo: Até quando, Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e vingas nosso sangue, de acordo com a lei kármica, dos que moram na terra? Os moradores da terra mataram os profetas e aborrecem o Eterno. E lhes foram dadas roupas brancas, e lhes foi dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que se completassem seus conservos e seus irmãos, iniciados, que também haveriam de ser mortos como eles, pela palavra do Senhor. E olhei, quando ele abriu o sexto selo, eis aqui foi feito um grande terremoto. O sol se pôs negro como um saco de cilício, e a lua se pôs toda como sangue. As partículas radioativas das explosões nucleares alteraram profundamente as zonas superiores da atmosfera da Terra. Essas zonas superiores são o filtro supremo dos raios solares. Quando esse filtro tenha sido totalmente alterado pelas explosões atômicas, já não poderá analisar e decompor os raios solares em luz e fogo. O resultado será que veremos o Sol negro como um saco de silício. Os homens desembarcarão na Lua. A conquista da Lua é inevitável. Os abutres da guerra conquistam a Lua e ela por-se-á toda como sangue. Haverá terremotos por todas as partes, trevas, fome, enfermidades desconhecidas, blasfêmias e grande aflição. As explosões atômicas provocarão todas essas grandes calamidades. Os tempos do fim já chegaram. Ai, 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 daqueles que, como nos dias de Noé, comiam e bebiam, dando-se em matrimônio e dizendo: ainda temos tempo para gozar. Ai, dos moradores da terra, os tempos do fim já chegaram. As explosões atômicas trarão pestes, terremotos, fome, maremotos e terríveis cataclismas. Haverá turvação no som do mar e ondas monstruosas jamais antes vistas. Haverá guerras de morte, e o cavalo amarelo arrastará atrás de si o inferno e a morte. O princípio do fim já começou. Porém, todas essas calamidades não são senão o aviso, o prefácio, o prelúdio do acontecimento final. Os homens estão levantando novamente a Torre de Babel. A ponta da torre é a lua. Todo clarividente iluminado pode ver nos mundos superiores a Torre de Babel, torre oca de cristal, frágil, traição ao Eterno. Breve será quebrantada. Por essa frágil e oca torre, desprovida de toda a sabedoria divina, sobem e descem as naves da Babilônia. A grande, a mãe de todas as fornicações e abominações da terra. Desta vez, a Torre de Babel está representada pela ciência oca, superficial e vã dos cientistas materialistas. Deus confundirá suas línguas e a Torre de Babel será fulminada pelo raio terrível da justiça cósmica. A torre frágil, oca e desprovida de toda a espiritualidade, hoje, como ontem, ameaça outra vez os céus estrelados. Os ateus, inimigos do Eterno, querem assaltar o céu e conquistar outros mundos do espaço. Breve serão feridos de morte. No sagrado espaço, onde apenas fervem e palpitam os inumeráveis mundos, reina o terror de amor e lei. As viagens interplanetárias
são para as humanidades divinas do espaço estrelado. O homem terrestre ainda não tem dignidade para penetrar no espaço estrelado. Ponha-se a um macaco, mono, em um laboratório e observe-se o que acontece. Quando os homens conquistem a lua, quando os ateus, inimigos do eterno, profanarem o espaço sagrado, quando os sábios da grande Babilônia, cheios de orgulho e soberba, prepararem a conquista de outros mundos, então será o fim. A Torre de Babel cairá fulminada, e de toda esta grande Babilônia não restará pedra sobre pedra. O mundo aproxima-se, vem se aproximando da terra. Ai dos moradores da terra! O dia do Senhor, a nova era de Aquário, já está próximo, e esse mundo que se aproxima atravessará a atmosfera, transformar-se-á em fogo vivo e, ao cair sobre a terra, queimará com fogo toda coisa que tenha vida. Fará um terremoto tão grande como nunca houve antes, desde que existem os homens sobre a terra. E as estrelas do céu, os grandes gênios da Torre de Babel, as grandes luminárias do firmamento intelectual, os grandes senhores da grande Babilônia, cairão sobre a terra, assim como a figueira lança seus figos quando movida por grande vento. As espigas da ciência materialista tornaram-se maduras, e o homem colherá os frutos do desejo. Agora recolherá o resultado desta civilização sem Deus e sem lei. E o céu recolheu-se como um pergaminho que se enrola com o choque planetário, e todo monte e ilhas foram movidos de seus lugares. A nova massa planetária, mesclada com a massa terrestre, formará um mundo novo. Haverão céus novos e terra nova para a futura sexta grande raça. E os reis da terra, os príncipes, os ricos, os capitães, os fortes, todo servo e todo livre, já depois de mortos em seus corpos astrais, se esconderão nas cavernas e nos penhascos das montanhas, horrorizados e surpreendidos por um cataclisma que não aguardavam nem remotamente suspeitavam. E diziam aos montes e aos penhascos: caí sobre nós, esconde-nos da face daquele que está sentado sobre o trono, da ira, justiça do Cordeiro. Porque o grande dia de sua ira é vindo, e quem poderá estar firme? Realmente, apenas poderão estar firmes aqueles que tenham edificado a igreja do Cordeiro sobre a pedra viva, o sexo. Os que edificaram sua igreja sobre a areia das teorias rodarão ao abismo, aos mundos submersos, aos infernos atômicos da grande natureza. Esses são os perdidos. Por aqueles dias serão salvos secretamente apenas os justos, aqueles que levantaram a serpente sobre a vara, tal como o fez Moisés no deserto. Deles sairá a sementeira para a futura sexta grande raça. Os tempos do fim já chegaram, e estamos neles. Muitos são os chamados, e poucos os escolhidos. Mateus, capítulo 20, versículo 16. O grande mestre disse: de 1000 que me buscam, um me encontra. De 1000 que me encontram, um me segue. De 1000 que me seguem, um é meu. Venerável Mestre Samael Aun Weor. Mensagem à Era de Aquário. O Enigma do Apocalipse decifrado. Capítulo 16. Os 7 selos.